pessoas! Vamos à prévia do Super Bowl 58. É a última prévia que a gente faz dessa temporada da NFL. Estamos aqui juntos da NFL e do YouTube para falar sobre este Super Bowl que se avizinha. Semana que vem tem vencedores e perdedores do Super Bowl. Semana que vem tem live para a gente comentar na segunda-feira sobre o jogo. Ainda tem bastante conteúdo para repercutir o Super Bowl. E também semana que vem tem o vencedores e perdedores do carrossel de técnicos. Obviamente Bill Belichick sai como perdedor, por exemplo. Mike Vrabel também. A gente vai comentar sobre isso na semana que vem. Então semana que vem ainda tem conteúdo. Peço o seu like se você gosta dos nossos vídeos. E vamos juntos. Mas antes de fazer a prévia do Super Bowl, a gente precisa contar como esses times chegaram aqui. Bom, histórias distintas para São Francisco e para Kansas City, porque os 49ers enfrentaram uma desconfiança no meio da temporada e o Kansas City Chiefs enfrentou uma desconfiança por boa parte da temporada. E aí na pós-temporada, o Kansas City Chiefs batendo dois adversários fortes fora de casa, afastando desconfianças, e o San Francisco 49ers trazendo um pouco de desconfiança depois dos desempenhos contra Green Bay e contra o Detroit Lions na final de conferência. Mas a gente tem que rebobinar um pouco a fita e voltar, rebobinar a fita, agora eu entreguei a idade, mas tudo bem. E voltar até o início da temporada. Os Chiefs começaram o ano perdendo em casa contra o Detroit Lions, que seria um finalista de conferência, mas na época era uma equipe com menos prestígio do que acabou tendo no final desta última temporada. E os Chiefs eram bem favoritos num jogo que nem o Travis Kelce e nem o Chris Jones jogaram. Patrick Mahomes foi interceptado, teve pick six e tudo mais. E acabou sendo um pouco a tendência da unidade ofensiva recebendo passes de Kansas City ao longo de toda a temporada. Tirando o Rashee Rice, especialmente na Red Zone, boa parte dos recebedores de Kansas City fez um ano muito ruim. Até mesmo o Travis Kelce. O Travis Kelce na temporada regular passou vários jogos seguidos sem anotar touchdown. Marcus Valdes-Scantling, Kadarius Toney, toda essa galera aí, Sky Moore, em várias oportunidades acabaram deixando a desejar com muitos drops. O corpo de wide receivers de Kansas City terminou o ano como o corpo de wide receivers com mais drops essa temporada. Como o Kelce não jogou na temporada regular como em outros anos, isso ficou um pouco mais complicado. São Francisco amassou vários adversários que enfrentou, menos quando não estava com o elenco completo. Quando o Brock Purdy teve uma concussão, Trent Williams não jogou e nem o Deebo Samuel, São Francisco perdeu 3 jogos seguidos, com destaque para um jogo em horário nobre contra o Minnesota Vikings no Monday Night Football. Os 49ers acabariam se recuperando de um jogo contra o Jacksonville Jaguars e teriam só um tropeço a mais de impacto na temporada. O jogo das 4 interceptações do Brock Purdy contra os Ravens, que basicamente selou o destino do prêmio de MVP rumo a Baltimore. A gente vai saber o prêmio de MVP nessa semana, mas provavelmente Lamar Jackson, e longe de São Francisco, seja com Brock Purdy, seja com Christian McCaffrey. McCaffrey, que aliás foi o melhor running back dessa temporada e é um grande favorito para jogador ofensivo do ano. Na pós-temporada, os 49ers tiveram a folga da Conferência Nacional, enfrentaram os Packers em casa e saíram atrás do placar, conseguiram a virada no último quarto, com uma boa campanha conduzida pelo Purdy, e venceram os Lions de virada, uma virada que é a maior virada da era Kyle Shanahan e a maior virada da história da Conferência Nacional em sua final contra o Detroit Lions. Do outro lado, o Kansas City Chiefs venceu os Dolphins em casa no jogo mais frio desses playoffs, o quarto jogo mais frio da história da pós-temporada da NFL. Depois venceu o Buffalo Bills com um erro do Tyler Bass no final, mas grande atuação do Travis Kelce, e o Travis Kelce também teve grande atuação na final da AFC contra os Ravens, embora os Chiefs no segundo tempo não tenham feito uma grande partida ofensiva. A defesa de Kansas City se solidificou neste ano como uma das melhores da NFL. Se não em nomes individuais, como a gente falou no cara a cara na segunda-feira, como unidade. O Steve Spagnuolo é, sem sombra de dúvidas, um dos melhores coordenadores defensivos da NFL neste momento, na atualidade. Já foi antes, né? Na época de Giants, conseguiu bater o Tom Brady no Super Bowl 42. Como head coach ele não foi muito bem. Agora chegou a hora de a gente falar do jogo em si. Bom, como é um jogo só, eu resolvi separar aqui e falar um pouco quando o Kansas City tiver a bola e quando o San Francisco tiver a bola. Quando os 49ers tiverem a bola, será muito importante as corridas aí para fora dos tackles, para dentro dos tackles, para tudo quanto é lado. Porque nos jogos que o Christian McCaffrey é a ignição e o eixo motor do San Francisco 49ers, quando ele passa com tranquilidade das 100 jardas de scrimmage, as coisas costumam ir bem. Inclusive contra Detroit, talvez a melhor defesa contra a corrida na NFL, o McCaffrey começou a engatar mesmo no segundo tempo. Isso aconteceu contra os Packers e Baltimore não fez isso. Na final da Conferência Americana, os Ravens correram muito pouco com a bola em corridas desenhadas para os running backs. Quando você tem o Christian McCaffrey, você não pode abandonar o jogo terrestre
em alguns momentos chave da partida. E isso é um mal do Kyle Shanahan que ele vem afastando. Nessa pós-temporada não abandonou o jogo terrestre contra Green Bay e também não fez isso contra Detroit. E o fato de não ter abandonado foi muito importante para São Francisco sair vitorioso dessas duas partidas. Então, o Christian McCaffrey é uma peça muito importante. Mas para além disso, seria interessante ver, sobretudo se o Chris Jones começar a ter uma dominância contra o miolo da linha ofensiva de São Francisco, ou se no lado direito, por exemplo, Colton McKivitz tiver problemas, talvez seja a peça mais frágil entre os jogadores de linha ofensiva das duas unidades que jogam esse Super Bowl, o Brock Purdy se movimentar e sair do pocket. Vale lembrar, inclusive, essa jogada não foi um play action per se, mas que a defesa do Kansas City Chiefs ela sofre bastante contra o play action. Isso ficou bastante evidente naquele Sunday Night Football contra o Green Bay Packers, que eu até comentei aquele jogo no final da temporada. Mas eu vou falar mais sobre isso no vídeo de 4 duelos para você ficar de olho, que vai ao ar na sexta-feira. Então fiquem tranquilos que a gente vai comentar sobre isso também. Agora, quando Kansas City tiver a bola, vai ser vital que Kansas City consiga correr para fora dos tackles. Por que eu digo isso? Porque tanto o Detroit Lions como o Green Bay Packers teve muito sucesso correndo pelo lado de fora, da expectativa que esteja, só que olho no meio, na corrida pelo meio, nas inside zones especialmente, porque o Joe Thuney é dúvida para o Super Bowl, está questionável. O Andy Reid disse mais cedo nessa semana que é difícil que ele jogue. Vamos ver o que acontece aí até domingo. O Thuney, que é um sólido guard aí no meio da linha ofensiva de Kansas City. Mas também, claro, fica de olho na questão da marcação em zona do San Francisco 49ers, porque no primeiro tempo contra os Lions, Amon-Ra e amigos deitaram e rolaram contra o San Francisco 49ers. No segundo tempo a coisa até melhorou um pouco, mas continua sendo vulnerável a passes assim, como por exemplo nessa jogada aí que o Jameson Williams recebe um passe no meio do campo. Então esse meio de campo, por mais que tenha o Dre Greenlaw e o Fred Warner, discutivelmente a melhor dupla de linebackers da NFL, junto, claro, de Roquan Smith e Patrick Quinn, dos Ravens, mas esse meio de campo pode ser bastante explorado pelo Travis Kelce, tá? E diga-se que o Kelce fez um grande Super Bowl 54 contra os 49ers, a raiz defensiva do time é bastante parecida nesse aspecto, então se você não pressionar o Patrick Mahomes e marcar em zona, como o São Francisco costuma marcar, os 49ers, o sexto time que mais marca em zona na NFL, vai ser uma noite bem longa para a defesa dos 49ers, como foi um primeiro tempo bem longo contra Detroit. É muito importante que São Francisco pressione o Patrick Mahomes. Se não pressionar e marcar em zona como costuma, tomar muita corrida por fora dos tackles, aí a coisa pode ficar bastante complicada e o time acaba sendo a presa mais fácil e dependente de turnovers para tentar parar o ataque dos Chiefs. Então, para São Francisco é muito importante isso, e por outro lado para Kansas City também. Rodar esse plano de jogo, se a defesa de São Francisco se apresentar dessa forma e não pressionar o Mahomes é muito importante. Bom, meu palpite é o seguinte, falta falar um pouco sobre os quarterbacks. Curiosidade inútil, você sabia que os pais de Patrick Mahomes e Brock Purdy foram arremessadores de beisebol? Mas o Patrick Mahomes primeiro teve muito mais sucesso que o Sean Purdy. Sean Purdy sequer chegou à Major League e o Patrick Mahomes primeiro foi durante bastante tempo um reliever importante. Inclusive no Moneyball, quando eles estão com os jogadores no quadro branco, só aparece um Mahomes, assim, meio perdido. Assistam o filme de novo, que é, obviamente, o Mahomes papai. O Ney Pai, no caso aqui, é o Mapai, né? Enfim, quanta bobagem que eu estou falando. Mas vamos lá. Faltou falar mais de Purdy, faltou falar mais de Mahomes. Mas especialmente sobre os dois eu vou falar de outra forma. É engraçado como esses dois times eles são opostos em algo muito interessante. O San Francisco 49ers na pós-temporada ele começou lento e ele engrenou no segundo tempo. No quarto período contra Green Bay, no terceiro período contra Detroit, certo? Já o Kansas City Chiefs, em vários momentos dessa temporada, o ataque não pontuou em segundo tempo. Isso aconteceu contra Miami na semana 9, isso aconteceu na semana passada contra o Baltimore Ravens. Não conseguiu colocar pontos no placar em segundo tempo. Claro, vale lembrar que a defesa dos Ravens, a melhor da NFL nessa temporada, para mim um jogo fora de casa, só que isso pode decidir o Super Bowl. Se os 49ers começarem lento, do outro lado tem o Patrick Mahomes, e eles vão ter que torcer para Kansas City acontecer a mesma coisa, no segundo tempo eles estancarem. E por outro lado, se São Francisco conseguir acelerar desde o início, né, falando em fluxo de jogo, Kansas City não pode se dar o luxo de voltar a esse mal que o time teve em alguns momentos da temporada, que em segundo tempo a coisa estancou. Então, os times vão ter que ser um pouco mais equilibrados em momento e em fluxo de jogo. E vale lembrar que, historicamente, o primeiro quarto de Super Bowl é um primeiro quarto que costuma ser bastante nervoso para as equipes. Historicamente, por exemplo, o Tom Brady sempre teve dificuldade de pontuar em primeiro quarto. É complicado, porque é uma semana inteira de um monte de coletiva, você mal treina direito, porque você está treinando num lugar que você não está acostumado, né? Na prática é um jogo fora de casa para os dois times.
né? Porque está longe do seu CT, tem toda a badalação, ainda mais Las Vegas, né? Porque, pô, vamos falar, Las Vegas é o playground da América, adoro essa expressão. Então, o foco vai ser uma coisa muito importante para esse Super Bowl, e talvez a experiência do Kansas City Chiefs, que busca o bicampeonato, possa pesar um pouco nesse aspecto. O meu palpite é Kansas City, meu palpite é 27-24 para os Chiefs. Eu acho que São Francisco tem totais condições de vencer esse jogo, de verdade, totais condições, porque o time no papel é melhor, só que você está enfrentando uma equipe que está muito quente. O Kansas City Chiefs eliminou, bateu dois times muito fortes, e aí eu faço a analogia do Mega Man, né, que eu já fiz algumas vezes, estou de azul por causa disso, inclusive. Quando você vence um chefe no Mega Man, você pega o poder dele. Claro, não é que o Patrick Mahomes vai virar o Lamar Jackson do dia para a noite, mas ao eliminar Buffalo e ao eliminar Baltimore fora de casa, os Chiefs embalam muito forte, e eles têm essa combinação que para mim é letal, uma defesa top 3 e um quarterback de elite. Isso é muito forte. Então, pensando nesse sentido, eu vejo Kansas City vencendo o Super Bowl e sendo o primeiro bicampeão desde os Patriots 2003 e 2004. Mas não quer dizer que São Francisco não tenha chance. É óbvio que tem chance. Inclusive, São Francisco é o favorito aí nas bolsas de apostas. Certo? Agora vamos falar de um outro jogo que Kansas City venceu. Momento histórico, vamos falar do duelo entre esses dois times, não na temporada 2019 no Super Bowl, mas na temporada 94. Bom, para terminar a nossa prévia, a gente volta 20 anos e 30 anos, na verdade, né? 94 são 30 anos. Quer dizer que a distância de 24 para 94 é a mesma distância que o Marty McFly sai de 85 para 55 no De Volta para o Futuro 1. Caramba. Mas enfim, a gente volta para a temporada 94, que é o último título do San Francisco 49ers. É engraçado como a gente tem várias coincidências nesse sentido entre Chiefs e 49ers. Os Chiefs foram campeões na temporada 50 da NFL, 69, que eles faziam parte da AFL ainda, né? Mas enfim, a fusão estava para acontecer. Os 49ers são campeões pela última vez na temporada de Diamante, temporada 75, e os Chiefs são campeões contra os 49ers na temporada 100, em 2019. E tem mais coisas interessantes de coincidências e tudo mais. Primeiro que o maior quarterback da história dos 49ers terminou a carreira jogando pelo Kansas City Chiefs, e daqui a pouco eu falo sobre isso, que é o Joe Montana, obviamente. E o pai do Christian McCaffrey e o pai do Kyle Shanahan, eles faziam parte daquele elenco do San Francisco 49ers que foi campeão em 94. O Ed McCaffrey era wide receiver do time, e o Mac Shanahan, que foi campeão do Super Bowl com os Broncos 4 anos depois, era coordenador ofensivo daquele time. Então é engraçado como as coincidências elas acontecem nesse aspecto. Agora, a gente volta no tempo. Eu poderia falar um pouco do Super Bowl que foi aí há 4 temporadas, né, 4 anos, né, antes da pandemia, antes de tudo que aconteceu. Mas eu gostaria de voltar um pouco e falar sobre esse jogo, talvez um pouco esquecido da temporada 94, mas que teve um peso emocional muito forte. O Steve Young finalmente teve a chave da franquia em meados dos anos 90, mas bateu na porta de novo da final da Conferência Nacional contra os Cowboys em 93 e foi eliminado. Os Cowboys venceriam o Super Bowl naquela ocasião, Super Bowl 28. Na temporada de 94, o Joe Montana estava no calendário, e o confronto entre Chiefs e 49ers, o Joe Montana pediu para ser trocado e virou titular no Kansas City Chiefs, foi na semana 2. E não foi um jogo bom para o Steve Young. Tem cenas na época de bares em São Francisco das pessoas ativamente torcendo para o Joe Montana, pelo apego emocional que tinham pelo Joe Montana e pela essência que existia na época de que o Steve Young, embora tenha virado o rei, ele por muito tempo foi príncipe herdeiro e virou o rei, ele não tinha o que era necessário para vencer o Super Bowl, porque ele bateu na trave 2 vezes em final de conferência contra os Cowboys e não tinha sequer chegado a um Super Bowl até aquele ano. E aí na semana 2 o Steve Young teve um jogo ruim, de 2 interceptações, são vários turnovers de São Francisco nessa partida, contra o Kansas City Chiefs fora de casa, contra o Joe Montana, e os Chiefs vencem aquele jogo por 27-24, o placar aqui eu esqueci, que curiosamente é o placar que eu acho que vai ser esse Super Bowl para os Chiefs. Não sei se é coincidência ou não, mas enfim, 4 turnovers dos 49ers. O Jerry Rice teve uma partida muito boa, com 70 jardas recebidas, mas não foi o suficiente para São Francisco bater aí o Joe Montana e o Kansas City Chiefs, a ex. Os 49ers ainda perderiam um jogo pior naquela temporada contra a Filadélfia, e depois engatariam uma sequência de vitórias, porque o Steve Young deu um chilique lá, tirou tudo que estava dentro dele, e as coisas se acertaram. Perderiam só mais um jogo naquela temporada regular, contra Minnesota, mas aí bem no final do ano. E aí, São Francisco finalmente passaria por Dallas, jogando em casa na final da NFC, chegaria no Super Bowl 29 e amassaria o San Diego Chargers, naquele que foi o último título do San Francisco 49ers e que teve o Kansas City Chiefs, em certa medida,
pelo caminho, né? Agora, falando sobre o Super Bowl 54, aí vale lembrar a grande diferença. O Patrick Mahomes já está estabelecido como o melhor quarterback da NFL, como um quarterback top 5 para mim, independente do que aconteça no próximo domingo, como o príncipe herdeiro para ser o novo GOAT, ou Baby GOAT. E do outro lado, os 49ers agora têm um quarterback muito mais competente e muito mais capaz no Brock Purdy. E eu estou muito intrigado para ver como o Brock Purdy vai jogar contra o Patrick Mahomes. Eu sei que eles não jogam ao mesmo tempo, eles não estão em campo ao mesmo tempo, mas quando um quarterback do outro lado pontua, você meio que se sente na obrigação de pontuar também, né? Então é uma pressão aí para o Brock Purdy. Vamos ver, vai ser bem interessante esse Super Bowl. E é isso, meus queridos, fizemos todos os que podíamos. Queria agradecer a todos vocês que fizeram companhia para mim, porque eu sei que eu faço companhia para vocês almoçando, jantando, às vezes ouvindo o vídeo, né, em segundo plano na academia ou no trânsito, antes de dormir e tudo mais, mas vocês fazem companhia para mim, porque quando eu estou falando para a câmera, eu me sinto falando para um amigo, para uma amiga. Então, muito obrigado pela companhia, fizemos todo o que podíamos. Eu te espero no Abre o Jogo do Super Bowl, para a gente conversar um pouquinho mais. Esse Abre o Jogo 2 horas antes do kickoff, 6 e pouquinho, ESPN 2 e Star Plus. E também no pós-jogo no League de Passe, tá bom? Beijo e que seja um grande jogo, que seja uma grande partida, com pontos, com turnovers também, para dar uma graça defensiva, né? Porque as defesas são importantes e tudo mais. Nessa sexta-feira tem 4 duelos para ficar de olho e tem mais coisitas aqui para os membros, né? Exagero fato, perguntas dos membros e um vídeo bem interessante, 4 jogadores anônimos que podem decidir o Super Bowl. Então, para mais conteúdo, assina o Like Plus. Beijo carinhoso e até a próxima. Tchau!